Então, irmãos, na parte 2 do capítulo 1, perdão, no capítulo 1 da parte 2, isso é muito importante, né? O que a gente vai ver lá? Então, a gente está falando já da parte 2, então, capítulo 1. A gente vai encontrar aqui a morte, deixa eu tirar aqui de novamente, né? Que a morte ela é a consequência do rompimento do laço fluídico. Olha aí, então, o Espiritismo trazendo um conhecimento que o homem não tinha, que a ciência não tem condições de entender. E aí ele se opera tão sutil quanto penosa de acordo com o grau de materialização que o espírito se encontra durante a sua encarnação. Olha aí um conhecimento revelado. Só que a ciência não tem a consciência ainda, parte dela, na verdade. A gente viu que o estudo lá do Imperial College, ele se baseava o quê? Na experiência pós-morte das pessoas e uma análise, então, das suas condições cerebrais, das suas vibrações cerebrais que eram compatíveis com aqueles que experimentavam psicotrópicos. Ou seja, que situações eram aquelas que praticamente expandiam o ser, né? Parecia que expandia-se a consciência. Então, que expansão de consciência é essa? A gente viu, então, que no capítulo 2, né, na parte 1, que é a morte após um desligamento suave, né, de acordo com aquele que já tem a consciência, tá certo, de uma vida espiritual, e aquele que ainda não tendo essa consciência, ele tem então o que? Um medo do porvir. E aí, muitas das vezes, na maioria das vezes, né, o seu desprendimento ele é penoso. Só que, em certas situações, aí a gente trazendo uma crítica à ciência, e aqui esse estudo da Imperial College, ele fez experiência em pós-morte, né? Quem foram essas pessoas que tiveram essa experiência de pós-morte? Em algumas delas, a gente viu que elas trouxeram para a gente uma noção diferente da vida. Elas retornaram do pós-morte com uma noção diferente da vida, buscando até uma visão mais espiritualizada. A gente não vai falar sobre isso, né, que é muito interessante esse ponto, mas aqui então no capítulo 1 da parte 2, vamos ler a causa. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, ou que estão buscando, né, a sua purificação, a sua transformação e têm a certeza de uma consciência, uma vida, né, e colocar a sua trajetória não simplesmente no exercício puro dos gozos materiais. Então, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e de desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então, olha aí o Espiritismo alargando o campo de conhecimento humano, que a ciência, através do seu estudo, que é meramente voltada ainda, né? E é importante para as vibrações, né, experimentadas cerebrais, das ondas cerebrais, né? Mas identificando ali que existe ali, comprovando que ali existe ali uma expansão do estado de consciência, e que expansão do estado de consciência é essa? Só o Espiritismo traz. Ele
alcançando o que? A consciência espiritual. Agora, esse desprendimento que a pesquisa não fez, né, tá certo? E que não tem instrumentos ainda para medir, para pesquisar, ela se dá por quê? Por conta do rompimento do laço fluídico, ou perispírito, que é o laço que une o corpo ao espírito, que liga o espírito ao corpo no processo de reencarnação. A gente vai ver um pouquinho sobre o perispírito um pouquinho mais à frente, como é que ele se forma, né? E como que se rompe isso. Mas então, esse desligamento, ele pode ser mais sutil de acordo com o quê? Com o desprendimento dos nossos compromissos com os gozos materiais. E quando a gente assume a responsabilidade, tá certo, de um processo de transformação, de reforma íntima, tende-se a, como diz aqui, né, o céu e o inferno, nesse capítulo 1 da parte 2, um desprendimento mais sutil. E aí comprovando assim, o que, gente? Que a ciência está engatinhando? Não, está engatinhando sim, na realidade, né? Mas enquanto ela está assim, tentando fazer uma análise, né, como Imperial College, né, das sensações, né, experimentadas, que sensações são essas, que é um processo, é um engatinhar, né? Mas não tendo ainda a consciência de que existe uma vida espiritual, se baseando apenas nas sensações, que existe ali uma expansão do pensamento, a gente verifica o quê? Que o Espiritismo ele já trouxe a informação de que esse temor, né, essa sutileza ou esse penoso desprendimento no instante da morte é derivado de quê? É derivado de uma ausência de uma consciência de uma existência pós-vida, de uma consciência do porvir. Mas nós já temos aqui o quê? A ciência, sobretudo, né, brasileira, já traçando aqueles médicos espíritas, já com a consciência da existência do espírito, e aí, baseando assim no compromisso da sua razão, já começo a estudar diversas sensações, partindo então já de um outro ponto, não lá do Imperial College, que está tentando ainda, não sabe ainda, que não tem a consciência de que existe um ser acima da matéria. Então, a ciência aqui, né, no Brasil, ela já está se adiantando, porque parte do ponto de que existe um espírito, ou seja, o espiritismo dilatou a consciência, ou revelou o conhecimento que a ciência por si só não podia. Ou seja, ela trouxe um novo estado de consciência e começa a crescer aqui no nosso meio científico, né, uma nova cultura de estudo, baseando então estudos já buscando aí essa linha que o Espiritismo trouxe, sobretudo o que acontece com o desprendimento do fluido, né, com, né, a neurologia, tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas a gente com isso, então, nesse finalização desse episódio, né, 3, a gente consegue aí, né, espero que ter conseguido, né, explicar para vocês, mas na realidade assim, não deve separar o seu estudo, o nosso estudo. Mas por que o Espiritismo, então, ele é uma ciência? Porque ele alargou o conhecimento, já estabelece uma nova tomada de consciência, cria um ambiente, um estudo, uma trilha para a ciência, né, estudar, ou seja, a razão já está preparada com uma nova cultura. Então,
cria uma cultura de entendimento sobre a vida. Então, os médicos que são espíritas, neurologistas, cientistas, partem de uma nova concepção já revelada pelo Espiritismo, e aí busca aí nos seus estudos o que? As ligações que o Espiritismo trouxe. Então, o Espiritismo é uma ciência? Sim. Por quê? Porque ele estuda a relação entre o espírito e matéria como causa de todos os fenômenos físicos existenciais do homem e da natureza. Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por estarmos aqui presentes nesse instante maravilhoso do dia 27 de novembro de 2022. Lembrando aí, então, que nossos estudos estão sempre aí no domingo, a cada domingo, às 8 horas, com um episódio novo. Tá? E agradecemos aqui essa permissão da espiritualidade em fazermos estudos. Nós estamos apresentando os estudos. Né? Então, muito obrigado por estarmos aqui presentes mais uma vez. Espero você, meu irmão, minha irmã, que você estude, se debruce nesses estudos, reveja os vídeos, discuta, debata, reflita, né? E amplie, divulgue, para assim que a nossa ciência espírita possa então alcançar aqueles corações e aquelas almas desiludidas que aí estão desamparadas de um novo conhecimento, principalmente preparando. A gente verifica aqui como é importante preparar as pessoas para quê? Para o instante da morte. O Espiritismo trazendo aí cientificamente o que acontece com o desligamento perispiritual, tá certo? Sendo penoso ou sendo sutil, dependendo do que? Do grau observado da existência humana, da sua encarnação. Olha aí um conhecimento revelado. Quanto é importante isso? Como que isso pode modificar? É importante modificar uma consciência de uma pessoa com esse conhecimento científico. Sim. Muito obrigado. Muita paz. Um bom domingo e uma ótima semana para todos nós. Que assim seja, hoje e sempre. É o que eu espero para você.